Sejam bem-vindos ao Conversa da Tarde. Estamos no ar, mais uma vez, contando com a sua companhia aqui para uma tarde de conversa, de bate-papo, sempre à luz das Escrituras. Sabe o tema de hoje? Com certeza você já deu uma espiada aí, né? Já viu o nosso título aqui. Hoje nós vamos falar sobre o medo do fracasso. Você vai dizer, eu sou corajoso, esse tema não é para mim. Será? Será que em algum momento da nossa vida nós já não deixamos o fracasso, o medo do fracasso tomar conta do nosso coração? Samuel, o que nós vamos falar hoje aqui e como a Bíblia nos apresenta esse medo do fracasso? Pois é, Marcos, primeiramente boa tarde para você que está nos acompanhando aí pela IPP TV. Que Deus abençoe a nossa vida aqui nesse período aqui de programa, que esse tema fale muito ao nosso coração. Mas Marcos, de fato, né? Esse tema sobre fracasso, ele é muito impactante, né, para nossas vidas. Primeiro entendendo, né, que querendo ou não, uma hora ou outro, um momento ou outro, nós realmente sentimos esse medo, né? Mas nós devemos descansar nas verdades de Deus com relação a esse tema. Nós devemos também guardar o nosso coração, né, para que nós não venhamos a retroceder, mas sempre avançar e viver para o reino. Então, que esse tema fale ao nosso coração, né? Nós estaremos falando um pouquinho sobre o medo, o que é o medo do fracasso, por que nós tememos o fracasso e muitas outras informações aqui e que Deus fale aos nossos corações, Marcos. Isso aí, já deixa uma boa tarde pra gente, com seu nome, de onde você está falando, qual a cidade que você está nos acompanhando aí. E antes de começarmos o nosso tema de hoje, eu tenho um recado para você que quer renovar os ambientes da sua casa, do seu escritório ou de qualquer outro espaço que você acha que precisa de uma transformação. A Estilo e Design é uma empresa especializada em consultoria de interiores, que une a funcionalidade e a estética, oferecendo conforto e bem-estar através da decoração. Agora, você sabia que a transformação de um espaço, ela influencia no bem-estar, no comportamento, influencia até na qualidade de vida das pessoas? É por isso que você precisa conhecer a Adriana Honório e a Estilo e Design. Todo projeto vai ser muito bem pensado para atender o seu desejo de forma funcional. Você vai se surpreender com o resultado. Acesse agora o site que está aparecendo aqui na tela, estiloedesign.com.br ou mande um WhatsApp, já salve o número aí no seu contato, 11 99657 9900. Se você estiver pensando em reformar o seu apartamento aí, já salva esse contato daqui no seu celular, tá bom? Você pode também acompanhar os projetos realizados pelo Estilo e Design através das mídias sociais. É só procurar lá no Instagram, no Facebook, estilodesign.decor. Aí você vai ver o que eles já têm feito, vai ver como é excelente a qualidade daquilo que a Estilo Design faz. Estilo e Design, um projeto completo para a sua casa. Agora, Samuel, vamos falar do nosso tema, medo do fracasso. O que é medo do fracasso? Pois é, Marcos, é uma pergunta relevante e a gente pode chegar a algumas conclusões sobre o medo do fracasso, né? O medo de fracassar, por exemplo, é o medo de não atingir um objetivo planejado. Medo de fracassar pode ser algo que nós desejamos fazer, mas temerosos não fazemos por medo de não dar certo, né? A gente olha o exemplo do povo de Israel, né? A gente percebe que depois do cativeiro no Egito, Deus levanta Moisés para tirar o seu povo daquela terra e direcioná-lo para o local onde ele separou para o povo, né? A terra prometida. A gente percebe o quão importante Moisés foi para o povo de Israel e nós percebemos que ele foi um homem muito usado por Deus. Foi a partir de Moisés que nós temos conhecimento, por exemplo, dos 10 mandamentos, dos preceitos e dos demais preceitos da parte de Deus. Foi a partir de Moisés que Deus falou ao povo com relação ao templo, com relação à adoração a Deus, instruiu, né, durante aqueles 40 anos no deserto. E o Moisés deixou o povo na porta da terra prometida para que eles pudessem começar a guerrear e conquistar a sua terra. E o Josué assume no lugar de Moisés, né? E eu fico imaginando imaginar o líder que Moisés foi
e agora assumir ser o sucessor desse homem de Deus poderoso, que foi usado grandemente pelo Senhor. Que responsabilidade. E agora o homem que até então conviveu com ele, né, mas que tomou as rédeas agora do direcionar o povo para a Terra Prometida. E eu creio que foi por isso que o próprio Deus, né, na verdade, no final do Pentateuco, né, tem essa informação falando sobre o encorajamento que o próprio Moisés dá da parte de Deus para Josué. Mas o livro de Josué aponta exatamente isso, né, Marcos? Josué 1, a partir do versículo 5, né? Sim. No versículo 5, nós vemos o Senhor falando com Josué, né, dizendo: assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei, né? Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo. Então, o Senhor sabia que o coração de Josué ali estava começando a ser tomado pelo medo, né? Exatamente. Medo de fracassar, depois de... Eu creio que exatamente foi isso, né? Foi o medo de fracassar mesmo, de não conseguir fazer o trabalho de Deus, né? E muitas vezes nós temos responsabilidades a assumir e nós olhamos isso, né? Nossa, o líder anterior teve muito sucesso na forma que ele conduziu as coisas, e agora eu tenho essa responsabilidade. O que é que eu faço? Eu morro de medo de fracassar. E acho que esse era o sentimento de Josué, né? Ele tinha essa difícil missão de substituir o líder, de substituir Moisés para uma multidão de pessoas que estavam ali, né, perambulando pelo deserto, mais de 40 anos, e agora ele precisava assumir as coisas, e essa é a palavra do Senhor, né? Não tenha medo, seja forte e corajoso. Eu fico imaginando, por exemplo, em igreja, um pastor que me abençoou muito, o pastor Edson, da Batista, né, com relação ao fervor missionário que ele tinha, e quando ele morreu, né, o sucessor, eu fico imaginando como é que ele encarou essa sucessão, né? Como é que ele encarou assumir agora a responsabilidade que o Edson deixou com relação a missões, com relação ao trabalho no reino, a proclamação do Evangelho. Eu creio que provavelmente ele deve ter ficado temeroso e com o trabalho no reino, né? E, na verdade, não é só coisas grandes assim, né, Marcos? Por exemplo, igreja de vários membros, responsabilidades a 1000 na mão, mas coisas pequenas também, né? Na nossa vida diária. O que tem... o que nós temos desejo de fazer e entendemos que é da parte de Deus, mas temos travado, parado, não temos progredido, porque o medo, ele vai sabotar, vai sabotar os nossos esforços. O medo, ele vai nos fazer evitar um fracasso ainda maior, mas o medo vai fazer com que a gente deixe de vivenciar coisas da parte de Deus de forma grandiosa, e a gente pensa que vai evitar um fracasso, mas na verdade nós já fracassamos, né? O fracasso maior ainda é quando nós deixamos de fazer algo que Deus colocou no nosso coração, né? Eu creio que não fazer talvez seja o fracasso maior. É verdade. Eu vou até aproveitar o seu gancho aqui, vou inverter a nossa ordem aqui. Tiagão, bota agora o nosso conversa fiada aqui, porque tem tudo a ver com o que você falou, né? Quando a gente prefere não fazer para não fracassar. Vamos assistir. Já dizia o sábio pensador: só erra quem tenta. É por isso que eu nem tento. Deus me livre de fracassar. O que eu já vi de gente que tentou fazer as coisas, deu errado e se arrependeu, não, isso não é pra mim. Eu tenho um limite pra isso. Quando eu vejo que as coisas começam a ficar um pouco mais arriscadas, eu paro ali. Porque eu não sou de fracassar. Eu sou filha do rei. Ainda termina com essa frase. Eu sou filha do rei, não nasci pro fracasso, não. Essa foi peso. Pois é. Mas, na verdade, às vezes a gente vê pessoas falando desse jeito, né? É real, né? Isso é real, A gente ri, a gente acha engraçado, mas a gente percebe realmente que pessoas agem dessa forma, né? O medo de andar, de correr, de lutar. Eu fico imaginando se Larissa, minha esposa, não tivesse medo de vir para cá, né? Ela veio só, ela a filha mais nova, teve toda aquela questão, né, os pais eram mais velhos um pouco quando ela teve ela e tal, e ela nunca tinha morado sozinha, nunca tinha mudado de estado para morar em outro estado, mas Deus honrou ela,
E ela está aqui, né? Hoje ela aprende com os melhores professores na área dela, ela está absorvendo o conteúdo, aprendendo, né? Então, às vezes, o medo de fracassar gera em nós um fracasso ainda maior. Quando a gente dá esse primeiro passo, né, de coragem aí, a gente experimenta a bondade do Senhor, né? Exatamente. Eu até fiz uma anotação aqui de que Deus é contra o desânimo, né? Deus não quer um povo desanimado, um povo medroso. Pelo contrário, Ele quer um povo corajoso, um povo que crê nas promessas, um povo que sabe que Ele está direcionando, está guiando, né? E sem coragem, a gente não sai do lugar, né? Se a gente deixar o nosso coração ser tomado pelo fracasso, a gente estabiliza ali e não sai do lugar. Então, que esse programa sirva aí para te animar, te fazer tirar os olhos da crise, tirar os olhos das coisas, né, dos cenários assustadores, e que você coloque os olhos no alto, coloque os olhos no Senhor, não desanime e perca o medo do fracasso. Né? Exatamente. Agora, por que será que nós tememos tanto o fracasso? Marcos, eu li uma frase esses dias que marcou muito a minha vida. Ele falou assim: nós temos medo do fracasso porque não fomos criados para ele. Que frase, infelizmente não é minha. De um pastor. Mas interessante que de fato é isso, né, Marcos? A gente não foi criado para isso, nós somos criados perfeitos. Deus nos criou e nos colocou no Éden, no Jardim do Éden, para sermos perfeitos ali, né? Para adorarmos a Deus de forma plena. Né? O pecado para o pecado não adentrar no nosso coração, nós vivíamos de forma plena, né? Mas infelizmente o pecado fez com que nós fracassássemos. Olha como a gente olha o pecado, mas o pecado ele é uma coisa brutal. Uma coisa brutal. Trouxe um fracasso na nossa vida. E é por isso que nós até hoje temos medo do fracasso, né? Porque nós não fomos criados para o fracasso. Nós fomos criados plenamente para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para fazê-lo conhecido, para fazer com que as coisas criadas, nós trabalhássemos aqui, fizéssemos as coisas de acordo com a vontade dEle, mas nós fracassamos, nós pecamos. E é interessante como esse primeiro fracasso lá no Éden já trouxe para nós dois sentimentos que antes eram desconhecidos, né? Que é a vergonha e a culpa. Gênesis 3:7 fala assim: logo após que o homem pecou, diz, os olhos dos dois, de Adão e Eva, né, se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ou seja, antes eles estavam nus também, mas isso não os constrangia. Isso não era um problema. A partir dali, a partir do primeiro fracasso, né, o homem é tomado por vergonha, é tomado pela culpa e diz que ele se esconde da presença do Senhor. Então nós não queremos fracassar justamente por isso, porque primeiro o fracasso nos traz vergonha, né? Nos deixa tímidos perante homens, mas também perante ao Senhor, né? Eles se esconderam de Deus aqui como se isso fosse possível. Pois é, exatamente. E uma coisa interessante que nós temos que também ver com relação a temer o fracasso, né? É que às vezes nós somos tão perfeccionistas com as coisas que nós queremos tão de forma minuciosa que, olha, eu não vou conseguir fazer, então eu não vou fazer, então eu vou deixar de fazer. Eu lembro da minha época de seminário. O pastor falou assim: existe a monografia ideal e existe a monografia real. Qual você quer fazer? Só um detalhe: a primeira você nunca vai conseguir. Então, eu fico com a real, então. O feito é melhor que o perfeito, né? Você conhece essa frase. E exatamente. Então, essa frase falou, opa, realmente, então, eu vou conseguir dentro das minhas possibilidades. Eu vou correr atrás dentro das minhas possibilidades. E eu sinto que o próprio Deus, como agiu com Josué, age conosco também, né? Nos encorajando, nos direcionando para viver de forma plena diante dele e cumprindo o que ele tem prometido. Vamos imaginar, Marcos, se homens e mulheres de Deus, durante toda a história do cristianismo, não tomassem o passo de coragem para, por exemplo, mudar de região, mudar de país para fazer o nome de Cristo conhecido. Imagine só se o Simon ou vários outros missionários, por medo de fracassar, por medo de morrer, por medo de ser perseguido, por medo de sofrer danos grandiosos, não tivessem vindo para o Brasil.
Será que nós estaremos conhecendo a verdade do Evangelho? Eu tenho certeza que não, sabe, Marcos? Mas esses homens e mulheres, eles se colocaram à disposição da parte de Deus para viver com coragem, para viver, às vezes até pela fé mesmo, no sentido de eu não consigo enxergar daqui a 20 palmos de mim, mas eu vou confiar em Deus, sabendo que Ele tem direcionado a minha vida. Eu olho, por exemplo, o exemplo de Filipe, o diácono, lá de Atos, capítulo 8. Imagina, ele estava numa evangelização plena ali, o pessoal conhecendo o Evangelho, querendo conhecer o Evangelho, e Deus o manda para um outro lugar. Deus o manda para um lugar que ele não viu. Isso aí é ter fé, é ter coragem de cumprir o que Deus tem direcionado para nossas vidas. Eu acho assim, Marcos, que nós, como cristãos, devemos viver o Evangelho e colocar em prática de forma corajosa, muitas vezes, e aplicar o Evangelho em nossas vidas. E ser instrumento nas mãos do nosso Deus poderoso. E não temer o fracasso, mas aprender com ele. Isso aí. Aprender com ele. A gente tem que, no começo aí, no final do programa, né, na propaganda, teve o EAD Pinheiros, né, nós temos um curso com o pastor Ivaldo, treinando para o fracasso. Treinar para o fracasso. A gente tem que estar preparado para os momentos difíceis da vida, porque eles virão. Sim. Mas a gente não pode ter medo, temer. A gente não pode retroceder de forma alguma. A gente tem que sempre caminhar rumo à glória celestial. Isso aí, como diz Filipenses 3, 13 e 14, né? Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Fomos chamados para prosseguir, não para retroceder. Exatamente. Então, prosseguir para o alvo. E agora o pastor Hernandes vai nos falar sobre esse medo do fracasso, né? Que muitas vezes nos faz viver infelizes. Vamos ver. Há muitas pessoas que vivem de uma forma infeliz, com medo do fracasso, medo de serem abandonadas, medo de serem rejeitadas, medo de errarem, medo de fracassarem, medo de caírem numa armadilha satânica, medo de caírem num pecado moral, medo, muitos medos, medo de fracasso. Você precisa colocar os seus olhos em Cristo e caminhar, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem olhar para trás, confiando que Deus sustentará você em cada fase da sua vida. E ainda que você venha ter um problema grave, sério, Deus é poderoso para levantar você, restaurar você e dar chance de você recomeçar. Isso aí, vamos continuar a falar sobre o tema, mas agora eu quero falar sobre a Bíblia Hebron, que está aqui na minha mão, ó. Uma Bíblia que vai transformar o seu momento de meditação na palavra. Isso porque ela possui espaço para anotações. Então você tem aqui o texto bíblico normalmente, né? E logo do lado você tem um espacinho aqui para você anotar, falar, escrever aquilo que Deus falou com você, né? Os pontos principais. Então você vai poder aí fazer isso durante a sua devocional. E se você ficou curioso, você já visitou aí a Sociedade Bíblica do Brasil? Sabe como é feito uma Bíblia dessa aqui? Nós fizemos um vídeo lá dentro da SBB para te mostrar como foi produzida a Bíblia Hebron e você vai assistir esse vídeo agora. Poder da palavra de Deus. Muito
legal, né? Que legal ver como é que essa Bíblia foi produzida. E ela tem aqui no começo uma apresentação, ela fala sobre a nossa igreja, sobre os projetos missionários, fotos ilustradas, fala sobre, inclusive, a IPPTV. Tem uma página aqui só com fotos dos nossos bastidores, explicando sobre esse projeto missionário, né? Então, se você quiser a sua Bíblia Hebron, acesse o site que está aparecendo aqui, ó, editorebron.com.br, acessa lá, escolha a sua, temos diversas capas e você pode receber na sua casa aí a sua Bíblia de meditação diária. Espero que você seja muito abençoado com essa Bíblia daqui. Samuel, como está o chat aí? O chat tá muito bom aqui. A gente quer dar boas-vindas ao Levi, boas-vindas também a Luzinete Rodrigues, está conosco aqui. É lindo ouvir a palavra de Deus ao vivo, me sinto presente, ela se sente presente aqui conosco. Amém, essa é a ideia mesmo. Essa é a ideia, é uma conversa mesmo. Geralda Vilela também está aqui conosco. Tem a Simone também, Sheila, aqui conosco, diz o seguinte, olha, boa tarde, meus irmãos, conversa da tarde com assuntos maravilhosos sempre. E ela diz o seguinte, olha, sou pernambucana, estava com medo, mas agora já vou começar a desenhar e recomeçar com meus planos para a microempresa. Obrigado, IPP, conversa da tarde. Ai, que bênção, irmã, que bênção. Isso aí, Sheila. Que Deus muito abençoe nesses seus novos planos aí. Muito obrigado também pela Silvia, que está conosco aqui. Tem a Delva também, que deu boa tarde, é o pastor Marcos e o seminarista Samuel. Muito boa tarde, Delva, e que Deus continue nos abençoando aqui. Amém. Agora, Samuel, é possível vencer o fracasso? Pastor Arival vai falar conosco sobre isso. Quero meditar com você no texto de Lucas, capítulo 5, versículo 5, que diz assim: respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Todos nós podemos fracassar, todos nós, para alcançarmos o sucesso, a vitória, sempre teremos que pagar o pedágio do fracasso. Talvez você esteja aí desanimado, porque fracassou no empreendimento, no relacionamento, no empreendimento. E John Maxwell, ele diz uma coisa muito importante, que a diferença entre as pessoas vitoriosas e as fracassadas é como nós nos reagimos diante dos fracassos. Aqui, Simão Pedro trabalhou a noite inteira junto com os seus colegas de trabalho. Ele tinha uma empresa de pesca e durante a noite inteira, trabalho árduo, ele não pescou absolutamente nada. Quando amanheceu, ele estava lavando as redes, aproxima-se Jesus, Jesus pede a ele o barco emprestado, dá ensinamentos para a multidão. E de repente Jesus chama Pedro e diz: Pedro, vamos para o meio do lago, vamos para o meio do mar. E ali ele ordena a Pedro para lançar as redes. E essa resposta de Pedro é maravilhosa, porque diz assim: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ou seja, nós que somos profissionais, nós que entendemos de pescaria, trabalhamos dentro da nossa área de competência e não conseguimos nada. Mas ele diz assim: mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E em obediência à palavra de Jesus, ele lança as redes. E o milagre acontece. Diz o texto que ele obedecendo a ordem de Jesus, o grande milagre aconteceu. Rompiam-se-lhes as redes, peixes e mais peixes. E aqui nós temos uma grande lição que eu gostaria de deixar para você e para mim nesse dia. É que no meio dos nossos fracassos, das nossas frustrações, das nossas decepções, nós devemos obedecer a palavra de Deus, obedecer às ordens de Jesus. E quando nós obedecemos em meio ao fracasso, às ordens de Jesus, um grande milagre
pode acontecer. Que Deus possa abençoá-lo hoje, que Ele possa fazer um milagre que você está precisando, que você está necessitado nesse dia. Obedeça a Ele e você vai ver o que vai acontecer. Um grande abraço, Deus te abençoe. Bênção do céu, né? Amém. Vamos continuar falando sobre o tema e agora lendo um texto, né? Mais um exemplo aqui. O pastor falou sobre Pedro e nós vamos continuar falando sobre ele, né? Exatamente. E antes de você falar do texto, a Delva lembrou uma coisa interessante, né? A mensagem de ontem foi sobre Josué. Verdade, ontem à noite no culto, né? Da grande comissão. Ele falou exatamente sobre isso, né? Ser forte. Corajoso. Deus nos encoraja, né? A avançar. É. Vamos lá, Mateus capítulo 14, você que assiste o Conversa da Tarde com sua Bíblia aí junto, já abre com a gente, vamos ler esse texto que fala assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entrava no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Como esse texto tem a nos ensinar, né, Samuel? Exatamente, exatamente. É sensacional esse texto, eu gosto muito dele. Porque nos faz lembrar que Cristo, Ele está conosco, né? Em todos os momentos. Ele está conosco, mesmo nesses momentos de medo, mesmo nesse momento de temor que o próprio Pedro sentiu aí nesse momento, né? Que começou a ver as ondas, a força do vento, e ele começou a submergir, né? E ele gritou: "Cristo, me salva", né? Mas Cristo estava prontamente ali para ajudar e para salvar e para trazer para um local de segurança, né? O versículo 25 dá uma informação aqui que é muito interessante. Ele diz que já era alta madrugada, né? Ou seja, já estava bastante tarde quando Jesus se dirigiu sobre eles andando sobre o mar. Mas algumas pessoas vão dizer: Jesus chegou atrasado. Mas não, Jesus nunca chega atrasado. Exatamente. Ele chega em hora oportuna. Exatamente. Né? E foi em alta madrugada que Jesus se aproximou daqueles homens e eles gritaram de medo, dizendo que era um fantasma, né? Mas Jesus lhe disse: "Tenham coragem, sou eu, não tenham medo." Né? Existe uma outra passagem que fala, né, sobre até a morte do filho de Maria e Marta, né? Do irmão de Maria e Marta, né? E ele demorou mais, e o cara morreu, e Jesus não chega na hora atrasada, ele chega na hora certa. Sim. E aqui exatamente ele chegou na hora certa, na hora que ele queria mostrar para aqueles homens que Jesus era de fato o Filho de Deus. Porque quem é que tem poder sobre a natureza? Cristo aqui nesse momento vai apontar para esses irmãos que, olha, eu tenho poder sobre a natureza. Porque o versículo 32, subiu ambos para o barco, cessou o vento, né? Quem tem esse poder, né? Tem esse poder. E eles o adoraram ali, apontando, né, para a divindade de Cristo, né? Você é verdadeiramente o Filho de Deus. Que é importante nos momentos difíceis da vida, né? E até olhando com essa tempestade, como as coisas da vida, nos problemas da vida diário, quantas coisas nos faz submergir? Sim. Quantas coisas nos fazem retroceder na fé? Quantas coisas nos abalam e nos faz perder o ânimo da vida? Quantas coisas nos rodeiam e nos ficam ao nosso redor, querendo nos derrubar, querendo nos colocar para baixo? Mas o texto vai dizer que prontamente, quando ele pediu, né, "Salve-me, Senhor", Cristo prontamente estendeu a mão.
E a gente olha não só nesse texto de Pedro, a gente olha o próprio Jeremias, Deus falando para Jeremias, né, que estava com eles, que estava com ele. A gente olha, por exemplo, quando nós lemos o Salmo 23, 4, o texto vai ser bem claro, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Então, em meio ao fracasso, Marcos, nós temos que continuar obedecendo a Deus, continuar buscando a Deus, continuar vivendo para a glória de Deus, na perspectiva que nós estamos fazendo para Deus e não para homens. É interessante ver que o momento exato que Pedro submerge aqui, o texto diz que é quando ele presta atenção no vento, né? Primeiro foi um pedido de Pedro que o Senhor o permitisse ir até ele andando sobre as águas, né? Verdade. E aí o versículo 29 diz que Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, foi na direção de Jesus, e no 30 diz, mas quando reparou no vento, ficou com medo. E essas situações que você citou aí, né, que acontecem na nossa vida, quando nós olhamos para elas, nós ficamos com medo. Exatamente. Quando Pedro olhou para o vento, quando Pedro olhou para o que estava externo a ele, né, ainda que o mestre estava à sua frente, ele se assustou. Ele ficou com medo de fracassar. E o que aconteceu com ele foi exatamente o fracasso, né? Exatamente. Ele naufragou. A gente olha, por exemplo, eu fico olhando, por exemplo, Marcos, a quantidade de igrejas que tem vários missionários. E essas igrejas têm que pagar contas, né? Tem que sustentar o missionário, tem que realmente levar sustento financeiro para que ele possa ter o que comer, ter o que vestir, ter uma casa para morar. Eu fico imaginando se líderes, homens de Deus, hoje, né? Não só a IPP, mas várias igrejas que realmente fazem missões e que querem realmente que o evangelho cresça. Imaginar a mente desses pastores, presbíteros, que sabem que essa conta é mensal, que sabem que esses valores têm que ser enviados para esses irmãos e realmente vivendo pela fé, né? Porque não é uma empresa, né? Entendendo que a igreja vai compreender o propósito da obra missionária e ofertar e dizimar e fazer o seu trabalho também de forma financeira, né? E imagine se esses homens falassem, não, eu não quero viver para isso, eu não quero ter esse compromisso. Mas nós vemos que homens e mulheres realmente conseguem entender que devem, apesar das circunstâncias, viver pela fé, viver e não retroceder, porque é o nome de Cristo que está sendo anunciado, é a palavra de Deus que está sendo pregada, e é vidas que estão sendo salvas para o louvor da glória do nosso Deus. Então é o cumprimento da Missio Dei. Então, irmãos, você na sua vida, não tenha medo. Continue correndo, continue andando, mesmo com medo. O medo às vezes é bom, que nos limita, mas o medo em excesso faz com que nós fracassemos mais do que se tivéssemos feito aquela ação, aquela atitude. Então, não tenha medo, continue e seja corajoso, porque Deus prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Então, que nós possamos descansar nessa verdade. Isso aí. Se você tem interesse em se aprofundar mais nesse tema, a gente quer te indicar aqui um curso que já falamos, chamado... como é o nome do Samuel do curso? Treinando para o Fracasso. Um curso aí que o pastor Arival Dias Casimiro fala a respeito disso, né? De como o fracasso nos encoraja também, nos forja, nos molda, né? Para sermos vencedores. E esse curso está disponível na nossa plataforma EAD Pinheiros, que é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros. Nós temos diversos cursos lá sobre várias áreas da igreja, comunicação, evangelismo para criança, tem um curso sobre presbiterianismo, que chama O que é ser presbiteriano. Você tem dúvidas quanto a isso? Então acessa lá, o site está aparecendo aqui na tela, ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros, e vale lembrar que todo o valor é revertido para missões no Brasil e no mundo, ou seja, você paga um valor simbólico, é muito baratinho os cursos, estuda, cresce em conhecimento do nosso Deus e ainda contribui com missões. Acesse agora, escolha o curso que você vai começar a fazer. Se você gostou do tema, escolha o curso Treinando para o Fracasso e contribua com missões ainda, né? Tá aparecendo aí na sua tela todos os nossos cursos, liderança espiritual e sacrificial, tem curso sobre ansiedade, rediscipulado, revitalização de igreja, pequenos grupos, evangelismo para crianças, visitação, tem até uns combos que a gente monta com vários cursos para que vocês possam pagar mais barato, né, e estudar mais coisas aí. Tem o próprio Treinando para o Fracasso que a gente falou, curso sobre conflitos no lar,
Acesse agora ippinheiros.org.br/eadpinheiros e seja mais um das centenas de alunos que estão espalhados pelo Brasil inteiro, e tem sido muito bom poder ver como as pessoas têm crescido em conhecimento do nosso Deus, né, Samuel? Você está acompanhando de perto o EAD aí e tem visto testemunhos maravilhosos de pessoas que têm crescido em conhecimento, né? Exatamente, Marcos. A gente olha, por exemplo, alguns líderes que falam assim, eu estou aprendendo e estou ensinando para algumas pessoas para a gente colocar em prática. Eu vejo irmãos que compraram, da mesma igreja, compraram 3, 4, compraram um curso e estão fazendo juntos o curso, estão aplicando na vida, aprendendo uma aula e aplicando, aprendendo e aplicando. Então, que esses momentos sejam, primeiro, abençoadores para a sua vida, para que você cresça, e segundo, você está ajudando na obra missionária. O que me deixa mais feliz, Marcos, de trabalhar com o EAD, é entender que todo mundo ganha. Todo mundo ganha. A pessoa que adquire o curso ganha conhecimento da parte de Deus e uma preparação maior para a vida cristã e a vida de proclamação do reino. E esse valor é revertido para missões, para que pessoas e mais pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. Então não tem como perder. Nessa historinha não tem como perder, todo mundo ganha. E o reino de Deus cresce. Amém. Agora, voltando ao nosso tema aqui, nós vemos muitas vezes um falso ensinamento de que crente não fracassa. Exatamente. Né? Crente é vitorioso, assim, em 100%, em todos os momentos da sua vida. Se fracassou é porque está em pecado, se fracassou é porque fez alguma coisa de errado, culpa o diabo, culpa tudo, né? Menos pega para si a responsabilidade do fracasso. Exatamente. Isso é muito real, né? Exatamente. E a gente olha essa de colocar a culpa no outro, do fracasso, no próprio texto que nós lemos no começo de Gênesis, né? Quando a gente olha que Deus vai ao encontro do homem e não encontra, ele, cadê o homem? E estava nu e não quis, né? Aí, mas vocês comeram do fruto? Deus pergunta, né? E ele fala, não, foi a mulher que tu me deste, foi ela que me fez fracassar. Aí a mulher, não, foi eu não, foi a serpente que me fez fracassar e que teoricamente e logicamente fez o homem fracassar. Não foi a gente, foi culpa do outro. Sempre é culpa do outro, né? A gente percebe isso, né? Que o fracasso faz parte da nossa vida, né? E tem uma frase de um homem, de um empreendedor que diz assim, olha, eu cresci, quando eu faço o levantamento da minha vida, eu errei mais do que acertei na minha vida. E ele era um empresário de sucesso. Aí a pergunta é, como é que ele errou mais e gastou menos e está bem de vida, e está bem sucedido? Foi porque ele aprendeu com os fracassos. E ele fracassou tanto que ele aprendeu com os fracassos. E quando ele acertava, ele acertava muito mais do que fracassava. No sentido de extensão, né? Sim. O meu acerto era maior do que o meu erro. Então, ele conseguiu isso. A gente tem que aprender com os nossos fracassos. A forma como nós reagimos ao fracasso, ela é decisiva. Exatamente. Né? Sobre isso, o pastor Hernandes vai falar nesse vídeo agora. Todos nós buscamos felicidade e sucesso, seja em nossa família, em nossos estudos ou em nosso trabalho. Mas também temos que viver muitas vezes com a palavrinha que não gostamos, o fracasso. Quer queiramos ou não, o fracasso está presente em algum momento de nossa vida. É como se tivéssemos falhado em coisas que eram muito importantes para nós. Como você reage ao fracasso? Fracassar não significa que tudo está perdido. É possível aprender com o fracasso. Diante de um fracasso, nos sentimos como um tolo, quase desamparados. Mas talvez o fracasso se devesse apenas à falta de fé e de luta. Fracasso não significa falta de capacidade. Talvez as coisas tenham que ser feitas de uma maneira diferente. Os fracassos mostram que somos imperfeitos, mas não podemos desistir na busca da felicidade. Isso aí. Agora eu vou falar com o chat aqui, vou dar uma boa tarde para todo mundo que está mandando seus comentários. A Maria dos Prazeres, a Celeste, o Paulo, a Carla falou que esse programa é muito edificante, que aborda assuntos reais e atuais, né? Agradece a Deus por nossa vida. Muito obrigado, Carla. Glória a Deus por sua vida e pela vida de todo mundo que nos faz companhia aqui nessa tarde, né? Kátia Regina, a Maria Borges,
E a Del fez um comentário muito legal. Ela falou: enquanto olhamos para Jesus, nós conseguimos ir à frente. Mas se formos por nossa conta, nada dá certo. Isso mesmo, Del. A gente precisa olhar para Cristo, né? Quando olhamos para Ele, então as coisas dão certo. Se olhamos para as circunstâncias, a gente vai naufragar. Exatamente. Né? E falando mais um pouquinho sobre essa questão, né, de como reagimos, né, ao fracasso, e como a gente pode transformar o fracasso em bênção, né, em testemunho e aprendizado, tem aquela velha história de quem criou a lâmpada, né? Assim, você errou tantas vezes e tal. Assim, não, eu aprendi há tantas vezes de como não fazer aquela coisa, né? Imagina, né? É ver o copo meio cheio, não ver o copo meio vazio, né? Eu creio que a gente precisa mais, sabe, Marcos, de ter no nosso coração uma visão mais positiva da vida. Eu não estou falando isso por conta de livros, segredo. Não, é ver realmente que Cristo já venceu por nós. Onde nós fracassamos, que era na intimidade com Deus, Cristo nos trouxe de volta, né? Para a casa do Pai. Nós temos agora acesso a Deus. Nós temos, lógico, fazer as coisas com a motivação correta. Viver de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, porque eu quero abrir uma empresa, por exemplo. A Simone aqui falou que quer, que vai retomar a ideia, né, de ser microempresária. A questão é, por que eu quero ser? A cada dia que passa, sabe, Marcos, eu estou com uma tese na minha cabeça. As minhas teses malucas. Deus nos abençoa financeiramente para que nós possamos investir mais na obra dele. Sim. Porque tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Então, se Deus me dá a oportunidade de crescer financeiramente, qual é o meu papel como cristão? Eu ajudar mais ativamente, financeiramente, a obra missionária. O crescimento da igreja, o crescimento do anúncio do evangelho para as nações que ainda não ouviram da verdade do evangelho. Então, com a motivação correta, Deus estará nos guiando, nos direcionando, nos dando forças para continuar os percursos da vida e vencer os percalços que ela vai nos trazer. Sim. Pegar as pedras no caminho e fazer um castelo, como diz o poeta brasileiro, né? Uhum. Ver o mundo não na perspectiva do derrotismo, mas ver o mundo na perspectiva de que o maior problema da nossa vida foi vencido na cruz. Nós agora temos vida e vida com abundância em Cristo. Nós somos mais que vencedores, não é isso que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, versículo 37, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O que tem nos impedido, nos travado na nossa vida, o que tem feito com que nós vivamos essa vida desse medo desenfreado de fracassar, aprenda com os erros, aprenda com o fracasso, aprenda a ser um cristão melhor, a ser um pai melhor, a ser uma mãe melhor, a ser um filho melhor, a ser um amigo ou amiga melhor. Aprenda com os nossos erros, aprenda com os erros dos outros. Uhum. E que nós possamos continuar plenamente vivendo para Cristo, fazendo o nosso trabalho de anunciar o Evangelho. É isso mesmo. Quando nós aprendemos com o nosso fracasso, com o nosso erro, né, isso se torna testemunho, né? Isso fortalece outras pessoas. A Verônica está dando testemunho aqui que, graças ao verdadeiro fundo do poço, hoje ela é cristã e não importa as circunstâncias, ela continua em paz. Muitas vezes a dor, o sofrimento nos traz para mais perto de Deus, né? Nos aproxima dele. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Exatamente. Vamos ver o pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre isso. Paulo ainda diz mais. Ele diz que, por meio de você, a fragrância do conhecimento de Deus é trescalado, é exalado da sua vida. Você, quanto mais esmagado é como a flor, mais você exala o perfume. Quanto mais luta você passa, quanto mais prova você enfrenta, quanto mais profundo é o vale que você desce, mais o poder de Deus te aperfeiçoa na sua fraqueza. E este impacto da sua vida, essa influência do seu testemunho, acaba reverberando na vida de outras pessoas. E elas ficam olhando para você e dizem: como essa pessoa que está passando por isso demonstra uma paz que excede todo entendimento? Como é que essa pessoa que é fuzilada pela dor expressa uma alegria indizível e cheia de glória? Como é que esta pessoa
que está com a saúde abalada, demonstra a suprema grandeza do poder de Deus na sua vida? Como é que esta pessoa, apesar das circunstâncias mais difíceis, ainda ergue os braços e diz: graças, porém, a Deus? Quando Jesus Cristo é o conteúdo da sua vitória, quando Jesus Cristo é o centro da sua alma, da sua vida, quando Ele é a razão dos seus sonhos, por mais difícil que seja a circunstância, na análise do mundo, fracasso, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aprenda com o fracasso, né? Aprenda com os seus erros. Graças a Deus, porque nós fracassamos. Graças a Deus, porque a gente não só acerta na vida, porque senão nós seríamos homens extremamente arrogantes, orgulhosos, né? Mas o fracasso, o sofrimento, nos lembra de quem nós somos e nos torna dependentes desse Deus. Exatamente. Né? E qual é a solução de Deus para o problema do medo do fracasso? Primeiro, de tudo, Marcos, a gente entender que ele existe, né? A gente tem que reconhecer que o fracasso, ele existe. Independente ou não, em algum momento da nossa vida, nós iremos, infelizmente, fracassar. Essa é a realidade. Enquanto nós estamos aqui na Terra, nós estaremos pela influência do pecado ainda, né? E, então, a gente entender primeiro que ele existe. E eu acho, assim, que uma outra coisa que nós podemos ver também e admitir, né? E ter coragem de viver a vida. Eu creio que as pessoas às vezes têm medo de fracassar porque têm medo de viver. Uhum. Então, viva a vida para glorificar a Deus, para fazer com que as Sagradas Escrituras criem uma raiz profunda no nosso coração. E outra questão, Marcos, importantíssima de vencer o fracasso, né? É confiar em Deus. É depositar a nossa confiança em Deus. É guardar a nossa alma, o nosso coração, para viver segundo a vontade de Deus. O profeta Jeremias, escrevendo Lamentações, vai dizer: olha, bom é confiar no Senhor e na sua salvação. Que nós, assim como Jeremias, falar da mesma forma, bom é confiar no Senhor, porque é dele que vem a salvação, é dele que vem a solução. João 15 vai apontar Jesus falando para seus discípulos, ele vai falar o seguinte: sem mim nada vocês poderão fazer. Então que nós possamos descansar o nosso coração, descansar na mão poderosa do Criador, que tem guardado as nossas vidas, e que nós possamos confiar mesmo e glorificar a Deus, independente das circunstâncias, esperando que nele nós teremos a nossa solução. Eu acho que parte muito disso também, Marcos. Sim, é importante falar sobre esperança, né? Há esperança. Exatamente. Quando nós fracassamos, nós não enxergamos com facilidade isso. Nós achamos que é o fim. Fracassei, acabou e é um ponto final, mas na verdade há esperança. Exatamente. E tem até uma frase que o próprio Hernandes fala, né? Sobre suicídio, sobre perder a esperança da vida ao ponto de se matar, né? Eu, assim, às vezes as pessoas como é que ele fala? Eles desistem de si mesmos, né? Uhum. É bem de desistir de si mesmo, mas não, há esperança. Há esperança para nós, os filhos de Deus. Sim. Ele tem cuidado das nossas vidas. Para imaginar quantas vezes nós já fomos salvos pela mão de Deus e não vemos que fomos salvos pela mão de Deus? Quantas vezes nós fomos, nós iríamos acontecer alguma coisa conosco, que Deus, com a sua providência, agiu de forma poderosa nas nossas vidas? Será que nós temos essa consciência de Deus cuidando, nos dando saúde, nos dando força para trabalhar, para continuar a caminhar, para continuar a viver de acordo com a vontade dele? Será que realmente temos essa noção da importância de reconhecer que em Deus nós estamos sendo cuidados? Sim. Em Deus nós estamos sendo tratados, e até esse momento de fracasso tem que servir, como nós dissemos, como aprendizado. Porque, imagina, tudo poderia acontecer de uma hora para outra. Tipo,
agora que surgiu uma coisa aqui. Mas Deus nos dá a oportunidade de ver algo se desenvolver ao ponto de se tornar uma outra coisa. E isso é essencial, isso é importante para nossas vidas. Sim. Para nossas vidas. Que nós possamos viver a vida temendo a Deus, guardando seus mandamentos e adorando a Ele, confiando na poderosa mão dEle, que nos traz para perto dEle. Lembremos que aonde nós fracassamos, Deus ele foi vitorioso. E Cristo é a nossa esperança. Ele que tem que ter primazia em nossas vidas. E que não retrocedamos, mas que prossigamos. E é por isso que nós podemos falar que nós somos mais que vencedores, né? Não porque na vida nós não vamos fracassar, Exatamente. mas porque alguém já venceu os nossos fracassos, né? Exatamente. Na cruz, nós somos vencedores com Cristo Jesus, nos méritos de Cristo Jesus. Então, não desanime, não desista de tudo. Não deixe o medo do fracasso te paralisar de seguir em frente. Mas saiba que até no fracasso, até quando as coisas não saem como nós imaginávamos, né? O Senhor está nos moldando, o Senhor está trabalhando na nossa vida. E os nossos erros, os nossos fracassos devem servir de aprendizado e de testemunho, né? Exatamente. E uma coisa que eu aconselho fortemente para você que se sente fracassado e se sente o medo do fracasso, se sente sozinho, se rodeie de pessoas que sejam tementes a Deus. Se rodeie do lado de pessoas que você vai contar com ela. Mesmo que seja 1, 2, 3, 4, mas não fique só. Não viva só. Viva rodeado de pessoas que de fato te incentivem, lhe instrua, que lhe ajude, que lhe aconselhe, que seja realmente cristão, que busque a Deus de fato, porque assim nós também nos aprimoramos na fé, né? Nós realmente vivemos sabendo que nós podemos contar também, não apenas conosco, né, mas com as pessoas ao nosso redor, e que possamos viver a vida cristã, né, autêntica. Eu acho que isso dará um suporte muito maior para que nós possamos encarar as lutas da vida e com coragem, sem medo, confiando que existem pessoas que estão orando pela sua vida, que estão realmente buscando da parte de Deus o seu melhor. Amém, amém. Que essas palavras tenham te encorajado, né? Porque é a palavra de Deus, né? É o que a Bíblia nos fala, nos orienta, nos instrui. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por essa palavra aqui. Ela não nos deixa fracassar. Exatamente. Né? E se apegue a isso. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado a todo mundo que falou aqui no chat conosco. Um abraço para a Cida, que chegou atrasada, mas chegou. Se você quiser rever esse programa, você pode acessar o IPP Play, que é um outro canal, diferente desse canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É um outro canal onde tem todo o acervo da nossa TV, os programas do Conversa da Tarde. Amanhã o episódio de hoje já vai estar disponível. Se você quer mandar para alguém, né? Às vezes a gente vai lembrando de alguém que precisa ouvir essa palavra, né? Salva esse link, manda para alguém. E outra coisa, né, Marcos? Nos ajude com a campanha de 1 milhão de inscritos. Verdade, né? isso é importante. Nos ajude, compartilhe nosso conteúdo, peça aos seus amigos para curtir, compartilhar, se tornem um inscrito e que deixe Deus agir, né, na vida aí desse canal para abençoar mais e mais vidas e para levar o evangelho para mais e mais pessoas, né? Amém. Eu tenho certeza de uma coisa, você gosta muito do final desse programa também, sabe por quê? Porque a gente termina com um louvor maravilhoso. Débora Dom, Josiel Oliveira, Oséias Oliver cantam pra gente e até semana que vem, um bom final de semana, que Deus te abençoe. A seguir tem capelania ao vivo com ela Inivação, então continue ligado na IPP TV. Exatamente. Até mais. Tchau, tchau. Deus abençoe. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo
sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas.